Bom dia a todos. Pela primeira vez eu estou fazendo uma live com rotas com um fundo diferente. Estou no Rio de Janeiro, no Novo Hotel M. Então eu vou transmitir a live sobre o Rio diretamente aqui do Rio de Janeiro. Então, se vocês virem umas crianças passando, aqui tem uma piscina aqui do lado. Depois eu mostro a vista para vocês aqui, o mar de Copacabana, bem aqui na minha frente. E a gente vai falar com especialistas da hotelaria e do destino Rio de Janeiro sobre o verão que está chegando, sobre a retomada das viagens, e que é possível viajar com segurança, que o Rio de Janeiro está pronto. Então a gente vai saber todos os detalhes aí de como que o Rio de Janeiro se preparou. Eu queria chamar nossos convidados, Alfredo Lopes, da Hotéis Rio, da BHRJ. Alfredo, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos aí, Arthur. Alfredo, quando eu saí do Rio em 98, você já era presidente da BIH, hein? Agora eu não sou mais. Tem esses cabelos brancos todos, mas... queria chamar também a Lidiane Andreata, do JW Marriott Rio de Janeiro. Bom dia, Arthur. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. O Omar Cafaro, que está aqui do meu lado, que é o diretor da Cora aqui no Rio de Janeiro. E a Roberta Werner, do Rio CVB, que já construiu sua carreira na hotelaria de luxo e acabou de assumir a diretoria executiva do Rio Convention em Vistos Bureau. Tudo bem, Roberta? Bom dia a todos, um prazer enorme, Arthur, já de antemão te agradecer, né, por não só pelo convite, mas pela oportunidade de trazer o nosso Rio de Janeiro como pauta para essa discussão. Então, muito feliz de verdade, porque o nosso Rio de Janeiro merece esse protagonismo. Legal, obrigado, Roberta. A gente já tem a participação também da Ingrid, do Grupo Fasano, mas ela teve problemas agora de manhã e não vai poder participar, mas a hotelaria de luxo está muito bem representada aqui pelos nossos convidados. Para começar, eu queria que cada um desse um overview de como está a sua empresa, a sua entidade, como que está vendo o Rio de Janeiro nesse momento, né? Vamos começar aí pelo Alfredo Lopes. Alfredo, que momento que vive a hotelaria do Rio depois desses meses aí de crise e de pandemia? Arthur, dá aqui um panorama assim, assustador. A gente, em março, na primeira semana de março, o Rio estava com 70% de ocupação. Na última semana de março, nós chegamos a 5% de ocupação. Em abril, 90 estabelecimentos suspenderam a sua operação, colocando aí cerca de 20 mil postos de trabalho assim pendurados, né? E nós ficamos 3 meses aí dedicados a montar protocolos de retomada junto com a segurança, a vigilância sanitária municipal, estadual, criamos selos, enfim, nós nos preparamos para essa retomada. Em agosto, os hotéis começaram a reabrir, né? Eu queria dizer, até porque todos perguntam muito isso, desses 90 hotéis, apenas 6 hotéis não voltarão a funcionar como hotéis, né? E a gente tem hotéis aí, ícones, como, por exemplo, o Everest, né? O hotel tradicional da cidade, que não vai mais voltar a operar, mas é uma quantidade muito pequena perto de toda a rede hoteleira do Rio. Então, eu diria que, nesse momento, a gente está um crescente na ocupação, né? Obviamente que a ocupação do mercado nacional é focada no lazer, principalmente, mas os últimos feriados, inclusive o agora de segunda-feira, já apontam um crescimento muito importante e já, vamos dizer assim, nos dão um certo otimismo para enfrentar o verão, e que a gente espera que seja um sucesso mesmo com a pandemia ainda em pleno curso. Joia, Alfredo, obrigado. Você diria que quantos por cento dos hotéis já estão abertos? A grande maioria, todos. Então, só essa diminuta aí, 6 a 8 estabelecimentos, eu estou dizendo 6 a 8, ainda tem hostel, tem hotéis, meios de hospedagem, né? Pousadas, esses não vão voltar a funcionar, mas eu diria que 99% de toda a rede já está funcionando, operando plenamente. E com capacidade reduzida ainda? Com a capacidade reduzida, mais devido às áreas comuns e áreas de eventos e tal, áreas de café da manhã, tem hotéis que tem que fazer, inclusive, em 2 turnos, né, por conta disso, mas na nossa cidade,
nós não tivemos uma obrigatoriedade de redução a nível de funcionamento de quartos, né? Mas no estado tem várias cidades que têm 50%, outras com 40%, como o caso de Angra dos Reis, por exemplo, e Petrópolis. Mas no Rio de Janeiro nós não tivemos essa restrição. A restrição inicial foi mesmo pela falta de hóspedes e que agora a gente vem de forma, eu acho que muito rápida, recuperando essa ocupação focada no mercado nacional, que, aliás, tem sido o grande sustentáculo da hotelaria do Rio de Janeiro. O último carnaval, que nós tivemos recorde de público, de ocupação, enfim, de número de diárias aqui, nós tivemos quase 90% de preponderância do mercado nacional. Legal, obrigado, Alfredo. A gente vai falar desse segmento de lazer, segmento nacional, que realmente é o que está puxando a retomada, mas a gente sabe que ele não é suficiente para ocupar todos os quartos e para trazer a rentabilidade de volta. Eventos e corporativos são muito importantes. Então, a gente vai tocar nesses temas, mas eu queria ouvir a Lidiane, como que a Merit está nesse momento no Rio de Janeiro. Bom, Arthur, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, o Panrotas ter trazido esse tema da retomada do turismo do Rio de Janeiro é extremamente importante para a cidade. Nós, hoteleiros, a gente tem uma expectativa muito grande para o verão, o que vai acontecer no verão, para os festejos, né, o Réveillon, será que vai ter carnaval, para os feriados prolongados. Então, essa abordagem da retomada é extremamente importante para nós, então, muito obrigada ao Panrotas por abrir esse canal. Para quem não conhece, o JW, ele está localizado no coração de Copacabana, com uma localização e segurança privilegiada. O hotel está aos pés da praia mais famosa do mundo. E eu gostaria de comentar um pouco antes sobre as questões da Merit. Eu estou representando hoje os hotéis do Rio de Janeiro, além do JW, eu represento também os outros 3 hotéis que a marca tem na cidade, o Sheraton Gran Rio, que está localizado na praia, entre a praia de São Conrado e o Leblon, é o único resort urbano da cidade, e também os hotéis da Barra, o Courtyard e o Regency Inn, que estão localizados ao lado do Parque Olímpico, muito próximo do Rio Centro e da Genesse Arena também. Então, desde março, desde quando começou tudo isso, a Merit focou muito seus esforços na criação de protocolos e tornar a vida do cliente e a experiência dos clientes mais segura, né? Então, se criou aí, junto com lideranças da área da governança, segurança alimentar, saúde ocupacional, uma série de protocolos. E todos os nossos protocolos também estão seguindo as regras da OMS, do governo e também da prefeitura. Mas eu acho que o mais importante agora é falar um pouquinho sobre o que os hotéis estão fazendo em termos de busca do mercado de lazer, busca para esse público interno. Nós, como uma rede internacional, também temos um foco muito grande no mercado internacional e tivemos que nos reinventar. E quando a gente se reinventa, a gente tem que criar coisas diferentes. Então, a gente tem pacotes como Redescubra Rio, pacotes com experiência para a família, com 50% de desconto no segundo apartamento. Criamos um pacote também voltado para um hotel office, onde a pessoa pode vir trabalhar no hotel, depois sair, e pacotes também incluindo a parte de alimentação, massagem e recreação. Nesse final de semana agora, em novembro, e com uma programação extensa para todo o verão, o JW criou um pacote de recreação exclusivo para seus hóspedes. Então, a gente vai ter atividade de yoga, alongamento, treino funcional, atividades coletivas na praia, como um diferencial. Assim como o Hotel JW Marriott de Copacabana, o Sheraton também, né? O Sheraton, por si só, ele tem uma área enorme para lazer, tem piscinas para crianças, tem piscina para adultos, tem quadra de tênis, uma área ampla, né? Com toda uma área aberta, muito focada em família. Então, nos hotéis da Barra, a gente também tem uma parte de recreação. Os hotéis da Barra estão voltados mais para o mercado de oil and gas, que está muito forte nesse período. Então, a Merit, hoje, no Rio de Janeiro, tem opções para todos os públicos, seja para casal, seja para família e também para o corporativo.
Da minha parte, Arthur, num overview geral da Merit, é isso. Está muito focado na parte também de segurança. Hoje, todos os nossos check-in, check-out, temos mobile key. Então, o nosso cliente tem o hotel na palma da mão. Ele consegue conversar desde um pré-check-in até o check-out através dos nossos aplicativos. Então, se ele quer evitar um contato pessoal, ele consegue também. Então, num overview, é isso que a Merit está oferecendo para os nossos clientes, tanto locais quanto os internacionais, que a gente está numa expectativa muito forte para essa retomada. Legal, Lidiane, obrigado. Eu vou tentar ser neutro, mas assim, a área de lazer do Sheraton Rio, eu sou fã desde que eu morava aqui no Rio de Janeiro. Ali eu achei imbatível a cidade. Uma vista, espaço, aquelas piscinas. Sou fã. A Cíntia está lá ainda? A Cíntia está lá, de gerente geral. A Cíntia estava no Sheraton, Alfredo na BIH e eu na Panrota. Os três que continuam. Nós que somos os novatos. Eu sou uma gaúcha, uma cariúcha, né? Estou prestes a ter um carioca, então estou grávida, vou ainda cada vez criar mais raízes com o Rio. Obrigada. Tudo bem. Agora eu vou ouvir meu vizinho aqui. Omar, como é que está a Accor posicionada? A Accor é a maior operadora sozinha, hoteleira aqui no Rio de Janeiro. Teve uma época que saiu comprando todo mundo, fechou parceria com a BHG, que é o hotel onde eu estou agora. Como que está a Accor posicionada? O que está aberto? O que está fechado? Quais são as perspectivas? Arthur, obrigado também para Rotas por abrir essa oportunidade, mas muito próximo do que a Lidiane falou para a gente. A Accor hoje ela tem hoje no estado do Rio de Janeiro 30 hotéis. Então a gente está falando de estado, então desde o Hotel Angra, Nova Iguaçu, ou seja, distribuído pelo Rio de Janeiro como todo. E o mais interessante, pegando o gancho do que o Alfredo estava falando de hotéis abertos e fechados, enfim, dentro da Accor, nós também conseguimos oportunizar a questão da pandemia para a reforma. Então, nós temos hotéis importantes hoje na capital, no Rio Capital, como o Grand Mercury Copacabana, como o Mercury Copacabana, como esse hotel, o Novo Hotel Leme, que nós aceleramos, e estamos acelerando, no caso dos outros dois mencionados, a reforma. Então, isso foi extremamente importante porque a gente não ficou parado, né? A gente aproveitou esse momento para, enfim, dar essa renovação dos produtos. Como todos, a gente está com bastante atenção na questão dos protocolos de segurança. Eu acho que isso fez e faz uma grande diferença na decisão do cliente. Os hotéis da Accor hoje, eles contam com o selo All Safe, que é internacional, então a gente está certificado e auditado pelo Bureau Veritas, que, enfim, é conhecido mundialmente, internacionalmente. Isso traz uma segurança bem grande quando o cliente vai entrar, ele vai fazer uma busca de hotéis e ele vai tomar uma decisão. Então, os protocolos estão sendo extremamente rígidos e aderidos por 100% dos hotéis da Accor. E a gente vê depoimentos, reviews dos nossos hóspedes dizendo sobre isso. E aí a gente, falando sobre essa parte dos hotéis fechados, abertos e a parte dos protocolos, como é que está agora a Accor? Ela está, como todos os outros hotéis, mas ela está oportunizando a questão do lazer. Ou seja, o Brasil vai viajar pelo Brasil. O brasileiro agora vai conhecer, de fato, as nossas belezas, as nossas cidades. Fronteiras fechadas e com expectativa bem menor de chegadas de estrangeiros, então a gente vai estar aqui. Eu tenho dados super importantes e novos aqui para passar, Arthur, que destinos como Angra dos Reis, o Novo Hotel Barra, o Fairmont, já estão com o Fairmont Copacabana, enfim, já estão com uma procura muito grande por Réveillon. O Novo Hotel Leme, ele está tendo uma procura, desde que nós reabrimos agora, 1º de outubro, que foi a reabertura desse hotel, surpreendente. Ou seja, a gente está com essa expectativa e já está concretizando que realmente lazer vai ser e continuará sendo uma saída para a hotelaria carioca. Agora, paralelo a isso, nós tivemos, durante toda a pandemia, 4 hotéis da Accor abertos, full-time, enfim, e também o mercado de oil e gas. O mercado de oil e gas foi o mais importante para esses hotéis. Então, a gente está muito otimista e o verão vai ser, sem dúvida nenhuma, muito bom para a hotelaria. É isso. Legal.
E tem alguns hotéis que ainda estavam fechados antes e ainda vão reabrir, né, Omar? Eu tô falando com ele aqui do lado. Assim. Sim, temos. São justamente alguns hotéis que nós oportunizamos, fechamos e reformando agora. Então, isso foi bastante importante, porque na negociação e no entendimento com investidores, nós tomamos essa decisão. Sempre, quando a gente estava com aquelas ocupações altas, o Alfredo começou dizendo isso, antes da pandemia, a gente nunca tinha aquele tempo, precisamos renovar, precisamos reformar áreas dos hotéis. Então, esse foi um momento que também a gente conseguiu, com os proprietários, com os investidores ou com os hotéis próprios nossos, de reformar e abrir com o hotel atualizado. Legal, Omar. Muta aí seu microfone para não dar eco. Antes da Roberta falar, eu tenho uns dados aqui também. Essa semana foram divulgadas várias pesquisas, tanto na nossa pesquisa da Travel Lab com a Elo, o Rio de Janeiro aparece como um dos destinos mais buscados, na Booking.com é o destino mais buscado, passando até Cancún, na América Latina. Cancún que já está aberto há muito mais tempo e sem restrição aos turistas, e é do lado dos americanos. Eu peguei dados do BI da OmniBiz, com 199 hotéis do Rio. O Rio é o destino mais buscado, quase que o dobro do número de buscas de São Paulo, que é o segundo, e fica em segundo lugar no número de reservas. A Booking Window do Rio está em 18 dias no BI da OmniBiz para a semana dia 18/10, ou seja, tudo isso mostra que o Rio tem tudo para liderar aí essa retomada no verão, e a gente quer saber nessa live aqui exatamente como que vai ser esse verão, sabendo que não é só o verão que vai sustentar a hotelaria do Rio e precisa ter uma continuidade dessa retomada que não é só o lazer. Então, vamos ouvir da Roberta, que acabou de assumir a diretoria executiva do Rio Convention Bureau. Quais são, o que você achou, né? O que você encontrou na estrutura do Rio CVB, como que você mapeou o Rio e quais são os planos aí à frente da entidade? Bem, Arthur, a gente chega no momento, né, de um desafio ímpar, sem dúvida nenhuma. É um momento muito delicado, mas um momento também da gente entender, né, eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente, assim como eu, né, que sou uma verdadeira apaixonada pelo Rio de Janeiro, quando a gente entende, quando a gente acredita no produto, né, da cidade maravilhosa, eu acho que meio caminho já pode ser, né, dito que a gente está andado quando a gente é uma entusiasta dessa cidade, como eu sou, né, como vocês conhecem toda a nossa trajetória. Então é muito fácil, né, quando a gente chega num ambiente onde esse ambiente ele está, né, com muitas receitas, com muita visibilidade, podendo se fazer de um tudo, que não é o cenário que a gente se encontra hoje, né? Ao contrário, eu acho que a gente vai viver vive um momento muito delicado, é um momento que a gente precisa ser muito assertivo, a gente precisa concentrar os nossos esforços, sem dúvida nenhuma, para aquilo que é o mais importante no momento. Então, hoje, quando eu chego, né, no Convention, com essa missão bastante desafiadora, mas importante, e eu costumo dizer, né, assim, satisfatória, porque eu acho que dá para a gente fazer, ainda que com pouco dinheiro, acho que dá para a gente fazer um belíssimo trabalho, desde que a gente saiba, né, trazer grandes parceiros, e os parceiros que são também os mais importantes nesse elo, nesse setor que é tão promissor. Então, hoje, quando a gente chega num ambiente, num convention, onde nós tínhamos lá 85 grandes eventos, importantes eventos para a cidade, arrecadando quase 300 milhões de dólares, né, em receita e mais de 13 milhões de dólares de arrecadação de ISS, a gente se vê, né, perdendo todo esse contexto e tendo que direcionar esses esforços para um próximo ano. Então, a maior parte desses eventos foram já transferidos, né, isso, né, vale dizer aqui, ressaltar e fazer um parênteses bem importante, né, da responsabilidade que a equipe Convention, né, não foi um trabalho que foi feito recente, é um trabalho que é feito com muito apreço e pela responsabilidade, pela competência da equipe que hoje está no Convention, embora a gente foi necessário se fazer, nesse primeiro momento, inclusive, uma reestruturação, mas ainda assim eu acho que vale ressaltar a competência e todo o mérito que essa equipe trabalhou com muito afinco e que conseguiu trazer para o Rio de Janeiro esse cenário. O ponto só é que agora a gente
canaliza todos esses esforços para o próximo ano, porque a maior parte desses eventos foram transferidos para 2021, alguns deles para 2022, e não diferente disso, a gente vai se debruçar para que realmente a gente consiga fazer com que esse calendário seja cada vez mais sólido. É fato que, assim, é super importante a gente entender que as forças, você deve falar, né, já sobre essas questões, mas todas as forças políticas em todas as esferas, seja ela municipal, estadual ou federal, elas serão cruciais para o resultado e para o sucesso de todas essas captações, e mais do que isso, para um calendário sério que a gente consiga instituir para a cidade do Rio de Janeiro, que é exatamente isso que a gente tem falado, né, assim, eu não tenho a menor dúvida que o verão será um sucesso do ponto de vista de ocupação para a rede hoteleira e para todo o setor, de uma forma geral, mas isso por si só não sustenta os nossos caixas, né? Não sustenta a ocupação da hotelaria. Então, é preciso muito mais do que só um verão só não faz, né, o sucesso, não traz o resultado suficiente que a gente precisa. Então, eu diria que realmente é um trabalho desafiador, mas é um trabalho possível quando a gente, né, sabe que a gente tem um setor engajado, que a gente acredita no produto e que a gente pode realmente, de fato, fazer por ele. Legal, obrigado, Roberta. Então, vamos logo para a primeira pergunta que está mais urgente na mente de todo mundo. Alfredo, vai ter Réveillon no Rio? Olha, Arthur, vai sim, diferentemente de São Paulo, o nosso prefeito aqui chegou até a anunciar naquela onda que não ia ter Réveillon, quando começaram a falar de não ter Réveillon em outras cidades, mas depois de comum acordo, eu acho que esse modelo que foi traçado, ele atende perfeitamente bem. Lógico, nós estamos numa pandemia que agora mesmo a Europa voltou a ter lockdown. Então, eu diria que esse Réveillon descentralizado, com lives durante o dia, queima de fogos ou show de luzes em diversos lugares do Rio, no Rio que não falta, são lugares maravilhosos, pontos turísticos sensacionais. Você não tem ali uma aglomeração, né? Você divide entre Zona Norte e Zona Oeste, a Copacabana não vai ter aquela concentração, e os hotéis, que é exemplo da Barra da Tijuca, que faz isso já há 5 anos com sucesso tão grande que nos últimos 2 anos, impressionante, os hotéis da Barra lotaram primeiro que os da Zona Sul, e na Barra nunca teve show de fogos com balsa e tal. Os hotéis fazem queimas nas coberturas e faz um Réveillon indoor, que nós estamos completamente preparados, né, com os protocolos todos, para você ter distanciamento de mesas e tal. Lógico, não vai ter pista de dança, mas as pessoas vão poder ali comemorar com toda a segurança o Réveillon. Então, eu diria o seguinte, vai ter Réveillon, os hotéis já estão vendendo isso, você já ouviu aqui de colegas nossos que já tem uma procura, uma demanda enorme. Eu acho que o Rio de Janeiro tem um atrativo fantástico para o verão, é a nossa mega estação de alta, e o Réveillon vai ter uma grande ocupação, eu diria até surpreendente. Nós vamos recuperar a ocupação muito rápido. Agora, economicamente, como o hotel não trabalha com estoque, nós ainda vamos levar aí uns 3 anos para recuperar o que perdemos. Alfredo, como é que você diria que está a evolução das tarifas com essa chegada aí da alta temporada? Olha, esse assunto de tarifa é interessante porque é o seguinte, você viu que foi unânime aí, o pessoal de plataforma, né? O petróleo foi um grande suporte aqui, porque eles não pararam, né? Como diversos setores, e quer dizer, você manteve uma ocupação dos hotéis que ficaram abertos, e agora na reabertura também existe uma grande proporção aí do pessoal do petróleo. Mas eu diria que as tarifas elas estão se comportando como você está numa crise, né? Você está onde você pode ir crescendo, recuperando essa tarifa, você está podendo recuperar, mas não alguns feriados e tal, mas nunca pensando em tarifas próximas daquelas praticadas nos verões aí passados e tal, e inclusive, né, também carnaval, que depois nós vamos falar sobre isso, mas no Réveillon. Mas eu diria o seguinte, que o interior do estado, né, eu não diria só Angra, não. Olha, Paraty tem ficado com 100% de ocupação, finais de semana e feriado. Búzios, Petrópolis, a região do Café, incrivelmente também. Eu diria que o interior do estado ele está conseguindo recuperar tarifas
com maior rapidez até do que aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essa, aliás, é uma das tendências da retomada, é o turista pegar o carro e explorar a região, né? Então, ele chega no Rio de Janeiro, ele fica um tempo aqui, mas ele explora outras regiões do Rio que talvez ele não conhecesse antes. A pandemia está fazendo o brasileiro diversificar seus produtos, ele não vai só mais para um lugar. Agora, tendência... sem te interromper, mas só para pegar esse gancho aí, é o seguinte, o Rio de Janeiro ele tem essa característica diferente da maioria dos estados, porque como ele é longitudinal, da capital, tanto você vai para Búzios, quanto você vai para Petrópolis em 1h30, enfim, você tem uma diversidade enorme de destinos que você pode alcançar com muito pouco tempo de rodovia. Verdade, roteiros incríveis aí que o turista precisa encontrar. Outra tendência que eu queria falar com vocês, e que a gente identificou aí na pesquisa Travel Lab da semana passada, é que as viagens elas estão ficando sem rótulos. Você vê que eu estou aqui fazendo room office, mas eu também vai ter um feriado, eu vou visitar minha família, é uma viagem meio lazer, meio corporativo. Lidiane, você tem identificado isso nos hotéis da Marriott? A Marriott lançou essa semana uma série de produtos novos, como um passe diário, como várias formas de você trabalhar no hotel. Mas você tem visto que as pessoas estão cada vez mais viajando com esses multipropósitos? Sim, é engraçado quando a gente fica na recepção do hotel e começa a analisar o perfil do cliente, né? Principalmente o nosso hotel, que era muito focado no internacional, né? Então, agora que a gente está recebendo muitos clientes brasileiros, a gente tem uma tendência muito grande esses dias no check-in. Por exemplo, chegou um casal aonde ele estava todo trabalhado no corporativo com a sua acompanhante naquele momento de lazer. Então, primeira coisa que ele pediu, né, se os nossos apartamentos tinham um desk de mesa e cadeira para ele trabalhar confortável, o que a gente tem, se o nosso Wi-Fi tinha uma potência para trabalho, para conference call, para live, como a gente está fazendo. Então, está muito diversificado e a gente consegue ver nitidamente quando o cliente faz check-in. Então, o cliente pediu, eu preciso de um espaço para trabalhar, porém, a minha namorada, ela precisa de um espaço para lazer. Então, a gente vê sim, e tanto é que, como você comentou, Arthur, a Marriott lançou aí uma série de pacotes. Todos os pacotes estão disponíveis no Marriott.com e todos os hotéis no mundo inteiro, os mais de 8.000 hotéis, e também todos os hotéis do Brasil fazem parte dessa nova proposta da Marriott para buscar esse cliente que vem com essa mescla, um pouco trabalha, um pouco lazer. Então, sim, a gente está super preparado. E só aproveitando o gancho do Alfredo em relação aos próprios cariocas, o que tem chamado muito atenção é a busca por day use do próprio carioca, que ele não quer ir para a praia, porque não pode, né? E ele quer vir para um espaço onde ele se sinta seguro. Então, a gente tem visto uma busca muito grande também desse tipo de pacote com day use, com brunch. Então, ele quer se sentir seguro dentro de uma estrutura onde ele possa ter um pouco de lazer, um pouco de descanso e também aproveitar a culinária local, enfim, dos hotéis. Então, é bem surpreendente para nós ver esse tipo de busca nos hotéis do Rio de Janeiro. Legal. Omar, conta pra gente como que o Rio vai poder oferecer nichos diferentes aí para esse novo turista brasileiro, vamos chamar assim. Luxo, bem-estar, contato com a natureza, esportes. O que você identifica que são os nichos que vão fazer mais sucesso para o público nacional, já que o estrangeiro ainda não está voltando, durante o próximo verão? Ótima pergunta, Arthur. Eu começaria dizendo que os hotéis hoje do Rio de Janeiro, e aí falando não só da Cor, mas da hotelaria, hoje que contam com áreas de rooftop e de, enfim, piscinas e com áreas mais robustas, realmente eles já estão tendo uma procura bem interessante. Esse hotel que a gente está hoje, aqui no Novo Hotel Leme, a gente está tendo, em média, 8 passantes por dia. Parece pouco, mas falando que o passante é o carioca
né, frequentando os hotéis do Rio de Janeiro, e aí quando eu digo, não é nem o caso do day use, porque tem o day use também, como foi comentado há pouco, mas tem a questão da pessoa vir tomar um drink no final do dia. Ela vir e ela vai abrir o computador, vai tomar um drink, vai comer um petisco, vai encontrar com alguns amigos, sabendo que ela está numa área segura, enfim. Então, isso é uma tendência. E aí a gente está linkando isso imediatamente com gastronomia, ou seja, a maneira de servir, a maneira de customizar esses cardápios está super interessante, porque a gente está vendo que vai ser o hóspede plus o morador da cidade que quer consumir, que quer ter essa experiência, que quer estar escutando uma música. No caso dos nossos hotéis, que contam com a programação de happy hours, de DJs, porque já está permitido agora, não pode ter dança ainda, nós sabemos, mas música ao vivo e DJ já está liberado. Então, eu sem dúvida nenhuma, a gente está percebendo na Accor, nos nossos hotéis, que vai ser, de novo, esse cuidado com a experiência do hóspede dentro de casa. E pegando um pouco disso, a gente está falando de nicho, é a sua pergunta, Arthur, mas nós já temos hoje eventos pequenos do corporativo voltando dentro dos hotéis, e aí a gente chama dos eventos híbridos, né, respeitando todos os protocolos novamente, mas que tem essa característica de os participantes estão vindo de um laboratório, mas eles estão trazendo suas famílias, porque eles vão ficar mais 2 ou 3 dias, enfim. Então, a gente cada vez mais vai explorar isso, essa junção de o lazer que está forte, mais o corporativo que vem de maneira, enfim, mais devagar, mas que está voltando e que a gente em algum momento conecta e espera que 2021 as empresas voltem com tudo. Mas a hotelaria carioca, sem dúvida nenhuma, e nós da Accor Hotels aqui, estamos preparados para esse público, para encantar esse segmento e esses hóspedes que vêm para o verão no Rio de Janeiro. Bom, já que o Omar falou de eventos híbridos, eu queria saber de vocês se os eventos híbridos já são realmente uma realidade com grande potencial e como que vocês veem a evolução na volta dos eventos, né? Então, Lidiane, Alfredo, Roberto, fiquem à vontade aí para comentar eventos híbridos e a volta dos eventos. Quem começa? Eu posso começar até, né, dando até um panorama do que a gente tem para um próximo ano. Recentemente, até fazendo aqui um testemunho sobre alguns hotéis que eu tenho visitado. Eu acho que a gente precisa enaltecer o profissionalismo da hotelaria carioca. Eu tenho, né, feito diversas reuniões, né, pelos hotéis, e eu vejo quanto esses hotéis estão preparados, quanto foi investido, né, em todo o protocolo, em todas as necessidades para colocar realmente o hotel no formato que ele precisa para atender os seus respectivos clientes, né? Eu acho que ainda falta um pouco de consciência do próprio cliente, né? Assim, o cliente precisa cada vez mais entender que a gente ainda vive um processo de pandemia, a gente ainda, né, está num processo de pandemia, então isso também, né, há de ser, né, levado em consideração, ainda que aos poucos os eventos estejam voltando relativamente e tomando todos os cuidados necessários. Então, outro dia no Fasano, outro dia no Fairmont, outro dia no Marriott, Sheraton, tenho acompanhado isso, tenho visto, tenho ficado bastante satisfeita com esse resultado. Como a gente falou, né, os eventos estão acontecendo. Eu acho que um exemplo clássico desse último final de semana, um evento belíssimo, que foi o Festival Montreux Jazz, que foi realizado no Fairmont, que gerou mais de 1.500 postos de trabalho, né, gerando uma receita bastante interessante também para a cidade. Maior prova disso, de novo, né, é enaltecer as ocupações dos hotéis, enquanto esses eventos geram, de fato, né, uma representatividade, uma ocupação, uma geração de receita. Então, é interessante a gente perceber que os hotéis estão devidamente preparados, o setor está preparado, as arenas estão preparadas, os centros de convenções estão preparados. A gente tem para um próximo ano, para o nosso calendário,
né, dos eventos que foram transferidos todos para 2021, como, por exemplo, o Congresso Mundial de Arquitetura, que seria um excelente evento para o Rio de Janeiro nesse ano, faria um resultado extremo. Então, a gente já tem ele para o próximo ano, sem dúvida nenhuma, a gente já acredita que esse seja um evento híbrido, assim como a própria Rio Oil and Gas, que também traz um público de 40 mil pessoas, né? A gente está falando aí de grandes eventos que de fato que traz, né, resultado expressivo para a cidade do ponto de vista de mexer com todo o setor, de toda a cadeia produtiva. Então, a Rio Oil and Gas com 40 mil pessoas, a gente sabe já que a versão 2021 vai ser uma versão híbrida, mas que, de fato, os eventos estão, né, voltando. Aos poucos, eles estão acontecendo, de novo, com muita responsabilidade, mas fazendo com que a economia possa, né, voltar a aquecer, que possa voltar a trazer resultados que são, né, importantes para a nossa cidade. Então, mais do que nunca, a gente vai, né, de novo se debruçar, os esforços, a gente vive um momento, para vocês entenderem, no Rio Convention, agora a gente está finalizando o plano de ação para 2021, e a nossa prioridade para 2021, sem dúvida nenhuma, vai ser, né, concentrar os nossos esforços num primeiro momento, num primeiro semestre de 2021, para todo o calendário, para todo o evento, seja ele um roadshow, uma capacitação, um workshop, né, todos os eventos que a gente entenda, sobretudo, que a gente possa potencializar essa demanda nacional, para trazer negócios para o Rio de Janeiro, e vislumbrando, né, talvez um trabalho que a gente, enquanto convention e priorizando outros destinos, outras cidades, mas prioritariamente nesse momento a gente vai se debruçar sim ao nacional. O que é muito bom a gente entender nesse momento, que assim, o Brasil vai ser trabalhado, né, assim, em todas as nuances, o Brasil ele vai receber, né, de fato, um carinho muito especial, e um trabalho também direcionado a esse público. Então, não é novidade para ninguém que, assim, para o Rio de Janeiro, o nosso primeiro público é o brasileiro, e a gente mais do que nunca vai estar se debruçando, e a gente mais do que nunca vai estar dando, né, assim, muita importância, ainda mais importância a esse público, podendo fazer com que, de novo, como o Omar, como os outros colegas mencionaram aí, o brasileiro ele vai aprender, ou ele vai reaprender, ele vai redescobrir o próprio país. E, Roberta, fazendo um apontamento em cima do que você acabou de falar, que é super importante, o ponto que eu concluo e que fica a reflexão aqui para nós, hoteleiros, é trabalhar juntos. Sem dúvida nenhuma, trabalhar juntos. Assim, a hotelaria, Rio Convention, Hotéis Rio, a BH, ou seja, chegou a hora de quebrar qualquer tipo, nunca teve, mas quebrar as barreiras e todo mundo está unidos para o bem comum do Rio de Janeiro. Esse é o grande ponto, seja com a hotelaria, com essa padronização na questão dos protocolos de segurança, seja na atratividade de eventos. A gente tem que dar respaldo para vocês do Rio Convention Bureau, ir lá e contar para todos, contar para as empresas, para os organizadores de eventos grandes, que mais do que nunca a gente está preparado, que a hotelaria está preparada. Você deu exemplos aí ótimos do último evento que aconteceu no Fermo, que foi um sucesso, enfim, e outros tantos que a gente terá. Mas, sem dúvida nenhuma, para a nossa área da indústria do turismo, a gente tem que estar, e estamos aqui no caso do Rio de Janeiro, eu estou dizendo porque existe essa cumplicidade entre nós, unidos para esse bem comum que é trazer o Brasil e o mundo depois, quando for possível, de novo para o Rio de Janeiro, né? É verdade, Omar. E só fazendo um adendo e complementando essa questão, eu acho que assim, mais do que nunca, né, assim, cabe a nós, né, ao setor, uma cobrança muito de perto a todas as esferas governamentais. A gente, de fato, a iniciativa privada é a mola precursora disso tudo, mas se nós não tivermos, né, assim, o apoio de todas as esferas, né, federal, estadual e municipal, para a gente avançar, sobretudo no ponto da promoção do destino, seja ele nacional ou internacional, a gente não vai conseguir sair
do momento onde a gente está vivendo. Então, assim, é preciso, sim, um trabalho em conjunto muito forte, de muita provocação e de muita cobrança a todos esses governantes. Eu acho que a gente vive um momento que é um momento ímpar, é um momento elementar, onde a gente vai votar, né, assim, no próximo mês, e esse trabalho ele precisa ser muito consciente para saber quem é que a gente está colocando, quem é que tem a representatividade do nosso setor e quem a gente acredita que possa fazer, né, por nós e conosco, né, assim, porque ninguém faz nada sozinho, né, assim, é um trabalho em equipe, é um trabalho árduo, e no que depender da gente, enquanto convention, a gente vai estar lá batendo na porta de cada um deles, né, e chamando para estar junto conosco e colocando todos os nossos pleitos e os pleitos do nosso setor. Legal. Obrigado, Roberta. Antes de você comentar a parte política que eu ia passar para você, eu queria só que a Lidiane, para encerrar o assunto dos eventos, falasse como que estão os eventos híbridos na Marriott, se você está vendo esse horizonte aí para os eventos, já pode fazer casamento no Sheraton, como que está essa questão dos eventos? Arthur, na verdade, tem sim uma tendência de eventos híbridos na cidade, mas também a gente vê bastante demanda já para evento presencial. Né, foi uma grande surpresa para nós sediar um evento em julho, com todos os protocolos de segurança, com distanciamento, de segmentos assim que a gente não espera que vá gerar uma receita. Então, a gente tem aí, sim, essa demanda de eventos híbridos, mas eu posso dizer que a demanda de evento presencial é bem grande, principalmente para festas de final de ano. Como o Mário comentou, a busca por espaço aberto, né, como rooftop no JW, como os espaços abertos do Sheraton é bem grande. Então, assim, não só eventos híbridos, mas as pessoas estão querendo esse contato, as pessoas querem sair de casa, as pessoas querem confraternizar mesmo que à distância. Então, sim, a gente tem uma demanda aí grande de eventos presenciais também, e os hotéis estão todos preparados, né, com essa questão das medidas de segurança dentro dos protocolos locais para atender todas as demandas. E voltando um pouquinho ao evento social, é curioso, lá no hotel, no JW, a gente tem uma demanda um pouco maior de festa de aniversário, né, de bodas, de 100 anos, de 80 anos, e eu posso te garantir que são eles que querem voltar com mais urgência. Casamento nem tanto, mas o pessoal da terceira idade quer se reunir. Ô, Lidiane, eu acho que nunca se viu tanta comemoração, né, de anos de casamento, datas de aniversários, etc. Eu acho que o próprio Carioca, ele está usando os hotéis, eu fico muito feliz com isso, para todas essas comemorações. É uma mescla. Eu vou dizer que a gente tem muito mais celebrações de aniversários e bodas e bar mitzvah e todos esses segmentos do que casamento. Isso chama bastante atenção, porque a gente sabe que às vezes o grupo de risco não pode confraternizar, mas é o que mais quer, é o que mais tem a necessidade de sair de casa. Legal, obrigado, Lidiane. Agora vamos lá para o Omar, acho que tentou ser poliana e falou que o trade do Rio está unido, mas nem sempre foi assim. A gente sabe que tem brigas políticas, o momento político do Rio de Janeiro não ajuda, né? A gente tem uma prefeitura que é muito criticada, a gente tem um governador que está empichado, é muito problema, Alfredo. O trade está unido, como é que está a relação com a prefeitura, com o estado do Rio? Bom, primeiro eu queria te falar que eu não sei como é que tem festa. Realmente não deve ter muita festa de casamento, porque você, na pandemia e comemoração, você ficar com a sogra, fazendo você trabalhando, a mulher trabalhando, os filhos, ninguém merece. Mas voltando aqui ao assunto político, é o seguinte, nós estamos num momento crucial, né? Todas as entidades estão conversando com os candidatos aí à prefeitura, o turismo é municipal, né? O governo do estado, a grande dependência, não só do nosso segmento, de todos e das pessoas que moram aqui, é a segurança, né, que vem sendo assim exposta diariamente, né? Todos os dias nós temos aí, vinha a polícia lá, vinha passando, teve tiro, e aí voltou e tal, aquela confusão. Mas, com tudo isso, que a gente vê que é restrito a algumas áreas, é reincidente nessas áreas. Né? Se você pegar, por exemplo, o ISP, que tem todos esses números, nas áreas de interesse turístico, dito assim, os crimes são, os índices são de primeiro mundo, são eventos assim sem grande gravidade.
Agora, o Rio de Janeiro ele tem uma das redes mais modernas da América Latina de hotéis por conta da Olimpíada, onde a gente quase dobrou a capacidade. E todos esses novos hotéis, e os hotéis também foram retrofitados, têm grandes áreas de evento, né? Então, eu diria o seguinte, que esse negócio do evento híbrido, nós lá no nosso hotel montamos lá no Ramada do Recreio, montamos um estúdio e tal, preparado para fazer isso. Existe essa demanda. Mas eu acho que isso aí ele veio para ficar, mas não veio para ficar nesta intensidade que vai ter agora, pelo menos no primeiro semestre. Porque ninguém vai abrir mão do encontro, do network. Eu acho que isso, com certeza, você vai ter. Os eventos serão muito maiores de público, por conta de você poder estar via uma plataforma qualquer participando do evento, mas eu acho que o presencial ele vai voltar, sim, e vai voltar aí no segundo semestre, vai começar a voltar, até porque nós estamos tendo eventos aqui presenciais, eventos ligados a diversas áreas. Estão voltando, lógico, um número menor presencial e enorme online, mas isso vai ser alterado. O que nos chama a atenção é que, apesar de a gente estar tendo encontro com todos os candidatos aí à prefeitura, a gente tem um trabalho de ler o plano de governo deles. E, na maioria deles, o turismo passa assim de passagem, né? Apesar de todos falarem que o turismo é o segundo petróleo, o turismo tem a capacidade de alavancar e tal, mas isso não está no seu plano de governo. E o que a gente vê, não só a nível municipal, como estadual e principalmente federal, o nosso ministério é quase que inexistente a nível de verba, né? A Embratur, por conta até de não ter um trabalho contínuo de divulgação, agora nem pode fazer internacional nesse momento, que é muito bom, aliás. Mas eu diria o seguinte, que é constante essa falta da presença do Brasil no exterior, o nosso produto não está na prateleira, e esse negócio do Brasil, o brasileiro está redescobrindo o Brasil, eu acho que ele já descobriu há muito tempo, tanto é que no Réveillon passado, no Carnaval passado, 86% do Rio de Janeiro era do mercado nacional. Todos os eventos do ano passado, quando não tinha pandemia e feriados, o mercado nacional vinha em peso. Nós tivemos aqui um grande momento do mercado internacional, foi com as Olimpíadas, quando, independente até do esforço ou não dos governos, nós tivemos as televisões do mundo inteiro, rádios e jornais e tal, presentes aqui no Rio durante um mês. E nós perdemos esse bonde aí, que nós deveríamos ter surfado nesse grande esforço de promoção e divulgação, e nós não demos continuidade, como Londres, por exemplo, deu. Mas eu acho que esse é um momento importante colocar para esses futuros, para os candidatos a prefeitos, futuros prefeitos, não só na cidade do Rio de Janeiro, né, mas em todo o estado, da importância do turismo, falar sobre união. Eu acho que um exemplo típico de união, nós temos uma campanha que o Medina doou, essa campanha para a gente, chamada Mais Rio por Menos, a campanha de promoção. Os hotéis encabeçaram essa campanha dando 30% de desconto, né, durante esse período que acaba em 30 de outubro, de 15 a 30 de outubro, e nós tivemos uma adesão maciça de todos os segmentos econômicos. Eu digo todos, porque foram todos mesmo. Supermercados, todos aderiram. Os shopping centers, quando eu estou falando supermercados, shopping centers, eu estou falando do Rio, do interior do estado e a nível de São Paulo, Minas, todos estavam lá, Mais Rio por Menos. Todos os meios de transporte, o metrô, as barcas, o VLT, os ônibus articulados, todos aderiram à campanha, os ônibus interestaduais, as rodoviárias, enfim, foi uma coisa muito ampla, restaurantes. Então, a gente pretende até todos os anos fazer essa campanha, casando até com o shopping, na liquidação do lápis vermelho, enfim. Então, a gente está unido, eu diria, não é só o turismo, não. Todos os segmentos estão unidos, porque nós precisamos trabalhar nisso e cobrar dos governos a atuação eficiente e específica no nosso foco do turismo. Mas como é que você acha que deve ser essa atuação das entidades, Alfredo? Por exemplo, algumas coisas têm que ser coordenadas pelo Rio Convention, ou tem alguma outra entidade que vai ser a porta-voz? Como que está funcionando isso entre as entidades? Como é que vocês estão trabalhando? O Rio Convention é um birô de divulgação e promoção da cidade. Ele agrega vários segmentos. Ele não representa os segmentos, ele não representa a hotelaria, nem representa a agente de viagem, nem organizadores de congresso. Mas ele está ali, na verdade, como um grande alavancador
da promoção do Rio de Janeiro. O Convention Bureau tem que estar em todos os espaços que se fale nesta campanha. O Convention Bureau participou, lógico, ele não poderia estar fora. Então, o Convention Bureau é a grande agência de promoção da cidade do Rio de Janeiro. O Convention Bureau é municipal, nós temos convention em outras cidades do Rio de Janeiro e cada um fazendo o seu trabalho. As entidades todas, elas têm perfis, quer dizer, o calo aperta de forma diferente. Os organizadores de congresso, nós precisamos dos congressos, mas eles têm problemas específicos. Não é possível que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, para te trazer um evento para cá, você tem que tirar um número enorme de licenças antes e depois você tem uma fiscalização assim desproporcional durante o evento. Todos os grandes eventos tiveram fiscalizações muito desproporcionais. Eu acho que a fiscalização ela deveria ser mais de orientação e não no dia do evento você está aqui, ali e tal. Eu acho que se preparar antes, você não vai ter essa necessidade. Então, eu diria que nós precisamos cobrar das entidades que cada um coloque os seus pontos, como tem sido feito, e apresentar isso de forma organizada para os governos, sendo que a grande união de todos aqui, a nível do governo estadual, é o problema da segurança, que precisa ser melhor organizada, melhor conduzida, e também que esse aspecto de a sensibilidade que o Rio de Janeiro é uma cidade segura precisa passar das nossas fronteiras. Nós não podemos ficar falando aqui entre nós mesmos. A gente tem que ter a certeza e divulgar isso, que a pessoa chega no aeroporto internacional e vai ter acesso aos hotéis pelas vias, Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, de forma segura a qualquer hora do dia. Esse é o grande aspecto aí na área do Estado. E do município tem um sem número de coisas. O turismo é municipal. A gente tem que ter limpeza urbana, poda de árvore, facilitação dos eventos, isso não tem nenhuma dúvida. Agora, recursos, a gente sabe que tanto o Estado quanto o município não tem recursos. E eu acho que o ano que vem vai ser um ano muito difícil também. Nós fizemos essa campanha sem um tostão de ninguém, da iniciativa privada toda que aportou os seus recursos, o município não entrou, e nem o Estado, nem o governo federal. Então, isso prova que a gente tem condição de fazer, nós precisamos fazer mais, botar essa campanha anual e promover constantemente através do Rio Convention Bureau. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, não tem uma entidade que vá liderar, que vá pilotar isso. Eu acho que todos nós somos geradores de empregos. A hotelaria, por exemplo, é o 5º maior pagador de ISS do município, e isso tem que ter um peso relevante na hora de você cobrar ações da prefeitura. Antes de mudar de tema, o pessoal quer saber, você falou do Réveillon e o Carnaval. O que vai acontecer no Rio durante o Carnaval, já que foi adiado o desfile? Explica como que a cidade vai estar no Carnaval. Olha, não existe Carnaval sem aglomeração. Então, a gente, toda hora, essa doença surpreende a gente. Você vê a Europa agora e já tem reinfecção, e fica essa politicagem quanto à vacina, se vai ser obrigatória, se isso vai para o Supremo Tribunal, se a vacina é o Sputnik ou é a chinesa, enfim. Mas o Carnaval era totalmente inviável, até porque os barracões ficaram fechados, então não teria condição de fazer em fevereiro. Aí é o seguinte, o Carnaval vai ser prorrogado. Nós temos o ano que vem a Olimpíadas, final de julho. Então, julho seria, vamos dizer assim, um momento interessante, porque é férias no hemisfério norte, e é verão e tal, férias, aqui também tem férias, e a gente poderia, sim, fazer um evento ali de forma adequada e tal, mas é impossível. Então, eu diria que talvez a gente vai ter uma festa de Carnaval, juntando escolas de samba, sem ter um grande concurso e tal, mas uma festa. Mas o mais difícil disso é você coordenar um feriado nacional, porque não adianta você fazer o Carnaval aqui do Rio e não ser feriado em São Paulo, que é a maior emissora aqui do Rio de Janeiro, e vice-versa. Então, vai precisar de uma grande coordenação nacional, mas eu já conversei com pessoas da prefeitura, guarda municipal e tal, dificilmente você vai conseguir impedir das pessoas, em pequenos blocos e tal, ter o carnaval de rua. Lógico, os megablocos não estão autorizados e nem a entidade representativa já antecipou que não vai fazer. Mas aquela manifestação ali num bloco ou outro, isso vai acontecer com certeza na época do carnaval, é que nem a praia que está proibida e você passa todos os dias e está lotado. Bom, você falou de São Paulo,
Eu, como carioca que mora em São Paulo, eu acho meio inacreditável a ausência do Rio de Janeiro em São Paulo. Vocês deviam estar mais lá promovendo, porque o paulista adora o Rio de Janeiro, vem bastante, vem todo final de semana. Arthur, eu falei isso com a Roberta ontem, durante 3 horas. A gente tem que estar em São Paulo. Exatamente. Verdade, a gente vai estar, Roberto. Falou exatamente. Não, exatamente, a gente falou justamente, era uma das nossas pautas, era falar sobre a importância da gente estar em São Paulo e da gente saber o quanto, né, a demanda paulista ela é representativa para a cidade do Rio de Janeiro. Precisa mostrar essa diversidade, senão o agente de viagem, o profissional fica vendendo o mesmo produto e não vê como que a cidade mudou. E por falar em vários nichos ou várias zonas da cidade, eu queria saber da Lidiane e do Omar se essa recuperação que a gente está vendo, essa autoocupação, ela é só Copacabana e Ipanema, ou a gente já vê na Barra, no centro, vocês que têm hotéis pela cidade aí, como é que está essa distribuição dos turistas? Posso começar, Claro que Omar? sim, ladies first. Obrigada. Os hotéis, então a Mer tem hotéis espalhados em todos os pontos aí, principais pontos turísticos, e não só turístico, mas assim, que de demanda corporativa na cidade. E para cada ponto e para cada localização é um perfil diferente de hóspede, é um perfil diferente de ocupação. Tem períodos que o JW está com uma ocupação maior durante a semana, o Sheraton maior no final de semana, os hotéis da Barra da Tijuca com uma grande demanda do segmento de oil and gas. Então, é muito variado, Arthur. Depende muito do período, depende muito do perfil do cliente também. Mas é uma variedade grande, assim, como oscila a ocupação. Às vezes eu estou com ocupação maior, o share está menor, e vice-versa. E os hotéis da Barra têm uma constância em função de alguns projetos que eles estão sediando lá na Barra da Tijuca. Opa, no caso da Cor, é super curioso, enquanto eu estava aqui e já imaginando as perguntas que o Arthur poderia fazer, né? Porque ele vai fazer e ele faz. E aí eu fiquei em tempo real aqui pedindo atualização aqui dos hotéis, porque com 30 hotéis espalhados pela cidade, claro que você vai ter realidades diferentes. O que me chama a atenção, Arthur, é o seguinte, aqui está distribuído sim, porque eu tenho no feriado, um exemplo do Ibis Copacabana, a 75% de ocupação, que chama muito atenção, começando a partir de amanhã, mas também eu tenho o Mercury Botafogo, que aí não está localizado aqui, frente mar, enfim, está teoricamente numa zona até corporativa, e está com 50% de ocupação. Então, você vê que há uma distribuição, não só com apelo de Copacabana, claro, a gente está falando desse hotel aqui, o novo Hotel Leme, que é o hotel que abriu 1º de outubro, super novo, e, claro, tem todo esse apelo de lazer, mas tem uma distribuição. Eu tenho, por exemplo, na Barra e no Parque Olímpico, o novo Hotel Barra com 72% de ocupação, e tem o novo Hotel Parque Olímpico, que não tem a praia na frente, enfim, mas que tem aí um misto de oil e gas e um pouco de lazer, com 48%. Então, está muito distribuído, Eu acho que tem a ver com, no caso da Cor, com o nosso programa, o UOL, que é o programa de fidelidade da empresa, e isso chama para todos os hotéis, chama para todas as marcas, mas desde Bis Budget, tá? Passando por Novo Hotel, Mercury, Fairmont, M. Galaxy Santa Teresa, Gran Mercury, enfim, a gente está tendo uma distribuição em todas as regiões do Rio de Janeiro. Eu acho que é isso que está acontecendo, que nos chama muita atenção, que nos deixa muito otimista, porque não é uma coisa tão localizada, e para nós, como a Cor, isso é extremamente importante. Legal. Alfredo, eu queria que você comentasse o centro do Rio, como é que está, e saindo do Rio, né, litoral norte, litoral sul, comparado com Serra, quem que tá ganhando na procura aí? Porque uma das tendências é você buscar lugares com menos aglomeração, com natureza, e a Serra do Rio talvez, ou a região das fazendas, esteja ganhando força nesse momento. Como é que está a comparação dos litorais com a Serra no Rio? Arthur, está muito equilibrado, sabe? Porque nós temos uma virtude aqui, o Rio de Janeiro é incrível. Eu digo que o Rio de Janeiro é inoxidável. A grande vantagem nossa é que nós somos vizinhos aqui de São Paulo, que é o maior emissor do Brasil. Então, na verdade, você tem cidades ali como Paraty,
que têm ficado lotadas também, quase que o tempo inteiro, a semana inteira. Mas você também tem ali Penedo, Mauá, que é a vizinha serrana ali de São Paulo, e também está bombando. Então, eu diria o seguinte, existe um equilíbrio, nós estamos, nesse momento, até fazendo programas, gravando os hotéis do interior, gravando todos os pontos turísticos do interior e tal. Nós vamos botar um canal nos hotéis aqui do Rio, mostrando todo esse conteúdo do interior, as agendas do interior. Então, eu diria que está muito equilibrado. Agora, um movimento interessantíssimo aqui no Rio é que o pessoal da Tijuca, Grajaú, enfim, dos bairros da Zona Norte, eles têm vindo passar final de semana, tanto em Copacabana quanto na Barra da Tijuca. Então, isso também dá uma ocupação, não é só day use, não. Eles vêm para ficar mesmo. Muito interessante isso, é aquele negócio, a pessoa ficar hoje dando um apartamento de 60 metros quadrados, todo mundo ali usando a mesma internet, aquela confusão de liga aí, que agora eu quero trabalhar e tal. O pessoal tem que dar uma relaxada no final de semana. E os nossos hotéis do Rio, muito modernos, com muitos espaços de lazer. O Sheraton, então, você está ali, parece que você está num resort. Tal. Sensacional. Tem sido foco desse público do Carioca e também no interior do estado. O pessoal de Barra Mansa vem para cá. Existe uma troca aí interna também no estado. Legal, Alfredo. Tem muita gente perguntando ainda do Réveillon. Vamos lá. Como vai ser a experiência, eles querem saber, assim, chegando aqui, se eu estiver num hotel em Copacabana, não vai ter os fogos na praia, mas eu vou poder participar em alguns lugares. Explica melhor, que tem muita dúvida sobre o Réveillon. Olha, o caderno de encargos da Rio Tour, ele prevê o seguinte, ele prevê, durante todo o dia, você vai ter lives com pessoas importantes, artistas, música, essas pessoas estarão em pontos turísticos da cidade, em paisagens internacionais, reconhecidamente internacionais e tal, falando do Rio, falando do Réveillon e tal. Na 0 hora, nós vamos ter shows de luzes e de fogos em vários locais, inclusive, por exemplo, no Pão de Açúcar, no Corcovado, na Praia de Botafogo. Essa é que é a ideia, de você descentralizar. Então, se você estiver num hotel, ele pode ter queima de fogos, né, na sua cobertura, e você vai ver aquela queima de fogos, além de ver a cidade como um todo, essas queimas diversificadas. E as pessoas que moram não na Zona Sul, também existirão festejos de queima de fogos em outros lugares, na Igreja da Penha, no Piscinão de Ramos e outros pontos que estão sendo definidos agora, nesse momento. A verdade é que esse caderno de encargos ele foi muito bem feito para esse momento, tanto é que diversas empresas têm interesse de fazer o Réveillon. Isso, até nos anos anteriores, era difícil você conseguir isso, mas existem várias empresas interessadas. Então, se você estiver num hotel assim, dentro de Copacabana, em ruas internas e tal, você pode ficar no seu próprio hotel, se ele tiver queima de fogos, ou você pode assistir num desses lugares que existirão ou queima de fogos ou show de luzes. Ou seja, o Rio de Janeiro tem uma programação intensa aí no Réveillon. Legal, obrigado. Omar, tem uma pergunta para você. Quando abre o jogo do Boticário? Ótima pergunta. Que é uma nova marca, que está chegando no Brasil, enfim, que a gente está falando da linha Style, e o Joy Joy vai marcar, porque no Largo do Boticário, uma localização ímpar no Rio de Janeiro, acho que vai manter toda a questão da história do Largo do Boticário, mas vai trazer ele uma riqueza de vida em volta que vai ser bastante importante. A previsão é para entre final de 2021 para 2022, que a gente está seguindo. Claro que teve todo esse momento de pandemia que, como todos, tivemos atraso em cronogramas de obras, enfim, mas ele segue com a parte de reforma para que a gente tenha esse mais um hotel lindo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Legal. Antes de passar para aquela nossa pergunta final, eu queria que a Roberta falasse, tem muita gente questionando a questão da experiência, assim, como que é a experiência de lazer, especificamente, aqui no Rio de Janeiro. Eu venho com minha família, mas talvez eu não possa ficar na praia. Como é que está a ida ao Corcovado, ao Pão de Açúcar? Como é que é a experiência? É a mesma experiência, só que de máscara, ou mudou alguma coisa? Então, Arthur, aqui no Rio de Janeiro o que não falta é atrativo, né? O que não falta é atividade de lazer, enfim, social, para se
fazer em todo o setor, né, assim, todas as empresas que diretamente, né, estão envolvidas, por exemplo, nosso grande parceiro, Corcovado, agora até dando para vocês aqui, né, de primeiríssima mão, a gente está trazendo a Rio Star como um dos nossos novos mantenedores do Convention. Então, todos eles, né, estão totalmente preparados. De novo, como eu falei, né, foram feitos muitos investimentos, né, em termos de protocolos para receber esse visitante. Então, não tem só, né, aquela questão da gente... falando dos ícones, das atrações que já são muito sólidas na cidade. Então, a recomendação sempre é utilizar, sim, como shopping centers, que também são mantenedores, que estão devidamente prontos para receber esse turista. Então, as experiências, elas estão sendo adequadas, todas elas. Eu acho que, nesse momento, a palavra-chave está sendo criatividade. Cada um, né, dessas empresas, elas estão cada vez mais investindo, né, em algo que seja diferenciado para receber esse cliente da melhor forma possível, mas muito mais do que receber da melhor forma possível, receber da forma mais segura, onde cada um desse visitante, cada um desse turista se sinta muito confortável, e mais do que confortável, se sinta seguro em estar, né, num ambiente onde as empresas estão realmente, de fato, trabalhando nesses protocolos todos. Então, o Rio, né, vai do Leme ao Pontal, o Rio de Janeiro é a Lapa, o Rio de Janeiro, né, ele tá, né, a gente tem uma infinidade de atrações e, obviamente, eu até me coloco à disposição, a gente tem uma gama, a gente tem uma série de operadores, de agentes de viagens que trabalham, né, arduamente, que, aliás, eu acho que esse é um momento importante, houve já uma reinvenção nesse sentido, porque, afinal de contas, a gente sabe que o internacional não tá chegando, embora, né, num curto espaço de tempo existe uma retomada dos voos internacionais, de alguns dos voos que a gente sabe que são extremamente importantes dos países emissores, como Estados Unidos, mas nada disso vai ser possível se a gente não tiver a liberação efetivamente, né, do público americano poder vir visitar o Brasil, assim como a América Latina, assim como outros países que para nós, né, extremamente importante também na nossa entrada do país. Então, essas dinâmicas estão sendo feitas, todos os hotéis, né, assim, se debruçando em todas essas experiências, trabalhando conteúdo, trabalhando, né, o que pode ser feito, por exemplo, de novo, né, a gente precisa mencionar aqui, porque realmente todos os hotéis, eles estão, né, trabalhando de forma híbrida. O próprio, de novo, a Rede Accor vai, num próximo final semana, trabalhando, então tudo isso feito para gerar movimento, para gerar atratividade, para gerar composição, para trazer rentabilidade para a cidade, e obviamente que, de novo, como eu falei, a palavra-chave nesse momento é criatividade. Aqueles que forem os mais criativos, que souberem comercializar os produtos da melhor forma possível, e eu acho que mais do que isso, assim, o nosso trabalho enquanto convention, né, e aí pressupõe realmente uma energia nesse sentido, é gerar uma comunicação, é gerar uma conexão entre esses players do mercado. A gente está conectado, a gente está antenado a saber o que pode ser feito, o que está sendo feito. Para vocês terem ideia, já em julho já foi feito no Pão de Açúcar uma primeira live, foi um evento híbrido e foi lindo, foi um evento da PEC Produções, que trouxe uma visibilidade incrível. O Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar, ele estava estampado em todas as mídias, nas conexões, no YouTube, em todas as mídias digitais, e, de novo, trazendo muita visibilidade para o Rio de Janeiro. Então, assim, o que não falta no Rio de Janeiro é espaço, né? O que não falta é beleza, atrativo natural, atrativo que a gente tenha turístico na cidade. Então, é explorar exatamente a cidade com muita consciência, com muita parcimônia, mas gerando, né, experiências incríveis. Aqui na Barra da Tijuca, por exemplo, eu moro na Barra da Tijuca, aqui na Barra da Tijuca a gente tem uma série, né, de atrações, a gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tem uma série de atrativos que realmente estão chegando, né, de forma diferenciada, porque a gente está vendo se repetir os finais de semana, a gente está vendo um público voltando, retornando, tendo experiências incríveis e querendo estar na cidade maravilhosa de novo. Então, é um pouco dentro desse contexto. Legal, Roberta, obrigado. Estamos chegando no final da nossa live, o bate-papo tá bom, faltou só uma caipirinha aqui no Novo Hotel Leme. Não que eu beba, mas acho que é combinar, né? Pelo menos
Não, eu não bebo, Mara. Foi só Então, uma brincadeira, porque o papo tá gostoso. Para figuração, então. Faz um drink sem álcool para o nosso queridíssimo Arthur. Isso. Sem O dúvida. Omar vai ter que colocar delivery aí para os demais, né? Eu não posso, mas posso tomar uma água de coco, por exemplo. Exatamente. Vamos para aquela rodada final de que eu queria que vocês deixassem um recado para o agente de viagem que está escutando a gente, para o profissional de turismo, para todo vendedor aí que vai vender o verão para o seu passageiro, por que vir para o Rio, o que ele vai encontrar no Rio, como que o Rio se preparou, um resumo aí do que a gente falou, um minuto e meio. Vamos começar pelo Alfredo Lopes. Olha, o Rio de Janeiro está preparado para receber os mais diversos públicos, né? Tanto com estabelecimentos com diárias mais, vamos dizer assim, acessíveis, quanto hotéis de luxo. E eu diria que a cidade ela vem se preparando não só os hotéis, mas a cidade como um todo, e principalmente os pontos turísticos, né? Os protocolos hoje estão muito bem trabalhados, cumpridos, e o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é uma grande marca no mercado nacional, e essa cidade é linda e merece ser conhecida e novamente visitada. Concordo, Alfredo. Obrigado. Lidiane, seu recado final aí para os nossos agentes de viagem, profissionais de turismo. Convidar todos a conhecerem ainda mais os hotéis da Merit do Rio de Janeiro, né? Como eu comentei no início, cada hotel tem um perfil, começando pelo JW. O JW Merit está numa localização muito privilegiada, perto da maioria dos pontos turísticos da cidade, com esse novo produto que a gente lançou para os finais de semana, para todos os finais de semana, não é só feriado, yoga, alongamento, aulas coletivas de vôlei e também treino funcional na praia. A gente está usando como se a praia fosse o nosso quintal, né, para buscar esse público de lazer. O Sheraton com uma estrutura diferenciada para a família, né, com a sua estrutura de piscina, com a sua estrutura de quadra de tênis, com espaços abertos, e o Courtyard e o Residence Inn, eu gostaria só de reforçar que ele continua fechado, mas o Courtyard está aberto, com um público focado também na parte de lazer e na parte do corporativo. Então, o que a gente espera para o verão e para essas festividades como o Réveillon é um público muito focado na busca de lazer, na busca do que fazer no Rio de Janeiro, de descanso, para sair um pouco desse ano difícil que foi 2020, e a gente está com todos os hotéis aí preparados, seguindo todos os protocolos de segurança, que é o que mais as pessoas estão buscando nesse momento. Então, quero deixar aí o meu convite, que todos os hotéis estão de braços abertos para receber os nossos hóspedes brasileiros. Legal, Lidiane, obrigado. Quando você fala Residence Inn e Courtyard, são os da Barra? Isso, são da Barra. O Courtyard está aberto e o Residence Inn está fechado. Mas os dois estão abertos para venda, só que só numa estrutura, né, que é o do Courtyard. Então, eles, se a tendência do turismo continuar crescendo para os próximos meses, eles pretendem abrir, só que no momento a operação está focada numa única torre, porque são duas torres com duas bandeiras diferentes. Obrigado. Omar, com você agora, seu recado final. Então, acho que a mensagem que fica para os nossos especialistas aí, dos agentes de viagens, sabendo que eles já conhecem a hotelaria carioca, enfim, sabe do destino, enfim, que a gente vem contando nessa live, é falar que estamos abertos, estamos, acima de tudo, com todos os protocolos de segurança. Eu tenho certeza que isso para o agente de viagem é extremamente importante, ele garantir para o cliente dele que ele vai encontrar isso tudo nos hotéis do Rio de Janeiro. Eu estou falando aqui dos hotéis da Cor, mas meus colegas todos estão com seus próprios protocolos, enfim, que dá essa garantia, dá essa tranquilidade para o agente de viagem. Especificamente, a minha mensagem fica aqui do novo Hotel Leme, que hoje é o hotel mais novo da cidade, né? Um hotel que ficou fechado, a gente reabriu no final do ano passado e fechamos imediatamente por causa da pandemia, e agora é o hotel mais novo, que tem uma vista absurdamente, vocês estão todos convidados para vir, para conhecer o hotel. A gente daqui a pouco vai dar uma palhinha para vocês com o Arthur sobre a vista daqui, mas que os hotéis estão de braços abertos, o Rio continua lindo, e vai ser um verão incrível.
e nós estamos 100% preparados para que o agente de viagem possa vender e ter a certeza de que a entrega vai acontecer, que é, de novo, o encantamento dos hóspedes com as nossas equipes e dentro dos nossos hotéis. É isso, Arthur. Tirar do mudo aqui. Legal, já mudei de lado para depois mostrar a vista para vocês. Roberta, sua mensagem final. Bem, Arthur, queria te agradecer mais uma vez, você como um super carioca, né, abrir essa agenda, o trabalho que vocês fazem, o Panrotas é incrível, né, de novo, obrigada por trazer o Rio de Janeiro, né, para essa plataforma de discussão, a gente precisa muito do apoio da mídia, porque afinal de contas, o Rio de Janeiro, ele é tão importante que ele está sempre pagando a conta, né, a gente só precisa de dinheiro para pagar a conta, e eu quero pagar a conta que é a conta positiva, né, assim, de verdade pagar a conta que a gente pode enaltecer a nossa cidade. Essa que é a melhor história, né? Assim, eu quero fazer com que a gente, né, todo mundo esteja engajado nesse processo de promoção da cidade. Quanto mais a gente abraçar o Rio de Janeiro, quanto mais a gente acreditar que é possível colocar o Rio de Janeiro de volta onde ele merece, porque é uma cidade lindíssima, não falta aqui beleza nessa cidade. E aí fazer com que realmente a gente seja mais um canal de comunicação. Queria me colocar super à disposição, né, para quem quiser fazer um contato com o Convention, a gente está aí de braços abertos, poder de alguma forma gerar e contaminar de forma positiva, a gente vai fazer. Então é roberta.werner@rcvb.com.br. Então estou à sua disposição e agradecer de novo todos aqueles que estiveram conosco nessa manhã, nos ouvindo, e tenha certeza que a gente vai estar aí trabalhando em prol da cidade maravilhosa. Muito obrigada, Arthur. Legal, obrigado, Roberta. Queria agradecer nossos parceiros da R1 que estão com a gente desde a primeira live, lá em 17 ou 19 de março. Quem diria que ia demorar tanto, que ia durar tanto tempo a gente fazendo live de casa. Que bom que hoje eu estou no Rio de Janeiro. Aliás, Emerson da R1, quando acabar, eu vou mostrar a vista aqui, aí você encerra a live. Então, deixa eu agradecer de novo ao Alfredo Lopes, Lidiane, Andreasa, Roberta Werner e o Omar Cafaro. Tudo bem? Obrigado, gente. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigada. Eu vou estar aqui no Rio. Bom feriado. Obrigada. Valeu. Até a todos. Ah, que lindo. Parabéns, esse Omar. É o Rio. Esse é o Rio de Janeiro, gente. Bravo. Esse é o novo hotel Leme. Lindíssimo, parabéns. Venham conhecer. Vamos sim. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.